Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre o metabolismo e a saúde. Os problemas que a tireoide causa. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e hoje quero falar sobre os problemas que a tireoide causa e por que isso acontece, além do que pode ser feito. Bom, vou até o quadro por um momento, para explicar este tema. Desde o meu livro O Poder do Metabolismo, venho falando sobre o problema da tireoide. No livro O Poder do Metabolismo tem um capítulo que se chama Problemas, o sistema da glândula tireoide. Nesse capítulo, explico um pouquinho mais com detalhes, porque pode ser que algumas coisas eu não consiga cobrir completamente nesse breve tempo. E há outro capítulo aqui logo depois desse que explica como você medir a temperatura do corpo, porque isso indica como sua tireoide está melhorando ou piorando. O capítulo se chama A Temperatura de Estudo. Um momentinho no quadro, vejam. Quando alguém quer respirar, pode respirar. Entender por que as pessoas com hipotireoidismo têm tantos problemas. Preciso entender o que está causando isso. Por exemplo, quando uma pessoa tem hipotireoidismo, a palavra hipo quer dizer para baixo, que é algo que se reduz, significa que a tireoide está funcionando de forma muito fraca, muito lenta, com uma produção muito baixa de hormônios. Quando uma pessoa tem hipotireoidismo, ela vai começar a ter depressão e também queda de cabelo, vai começar a sentir cansaço e também vai ter mais infecções. Além disso, vai ter mãos frias, pés frios e essa pessoa também vai começar a ter colesterol alto e também colesterol alto. Uma das razões menos conhecidas do hipotireoidismo é que quando a pessoa tem hipotireoidismo, o colesterol sobe. Agora, essa pessoa vai começar a ter problemas de obesidade, metabolismo lento, ou seja, quando a tireoide falha e está muito fraca, produzindo muito pouco do hormônio da tireoide. Todas essas manifestações ocorrem. Tristemente, há muitas pessoas que vão ao médico, têm um problema de tireoide, não conseguem detectar e, como não é detectado, acabam sendo medicadas com um antidepressivo. Os antidepressivos engordam mais do que qualquer outro medicamento. Nenhum medicamento vai fazer você engordar mais do que um antidepressivo. Agora, todas essas questões, problemas do corpo estão sendo causados porque a tireoide que está aqui, a tireoide está aqui. Controla toda a energia do corpo. A tireoide é uma glândula que produz um hormônio chamado T4. Esse hormônio se chama T4 porque tem 1, 2, 3 e 4 átomos de iodo. E esse hormônio tem uma enzima chamada diodinase, que converte esse hormônio de T4 para T3, e essa T3 se chama T3 porque tem 1, 2 e 3 átomos de iodo. O iodo é crucial, é um mineral que é fundamental para a saúde da tireoide. Agora, todos esses problemas de depressão, queda de cabelo, cansaço, infecções, mãos e pés frios, colesterol alto, obesidade, metabolismo lento e todos os outros problemas que trazem são causados, ficou aqui, causam insônia, dificuldade para dormir. Todos esses problemas, essas doenças, essas condições são causados porque a tireoide começa a falhar, mas por que ela falha? É importante saber por que a tireoide falha e depois saber como. Podemos começar a repará-la. Certamente, você pode tentar tomar um medicamento como o Synthroid. Ou pode tomar Eutiroid. E tem, por exemplo, nomes diferentes em diferentes países. Esse medicamento, o hormônio T4, sintético também conhecido como levotiroxina. O que acontece? Muitas vezes esse medicamento é o que acontece. Você toma, o médico prescreve, os laboratórios ficam muito bem, porque tudo sai normal no sangue, já que ele está suprindo um hormônio que, mesmo sendo sintético, de alguma forma cobre esse laboratório. O exame laboratorial não detecta se é sintético ou natural. Mas quando você começa a tomar, vai notar que de qualquer forma vai começar a engordar, não importa que esteja tomando o medicamento. Os laboratórios estão bem, mas você continua deprimido, com má qualidade de sono, queda de cabelo, cansaço, infecções.
mãos e pés frios, colesterol alto, obesidade, metabolismo lento e insônia. Ou seja, muitas pessoas que tomam o medicamento para a tireoide percebem: estou tomando o medicamento, meu médico me diz que os exames estão muito bem agora, porque me sinto tão cansado, porque durmo mal, porque estou deprimido, porque perdi o interesse na vida sexual, porque estou engordando, porque não consigo emagrecer, porque me sinto cansado. E o que acontece? O medicamento, basicamente por ser sintético, vem apenas para mascarar. A questão não resolve realmente o problema de fundo. Qual é o problema de fundo com a tireoide? Vou explicar. Todas essas condições têm algo em comum. Elas apresentam falhas na energia, o que produz a hormona tireoide, a T3 especificamente. Porque a T4 é uma hormona de armazenamento. Mas quando o corpo a converte em T3, ela se torna uma hormona que produz energia. A forma como a T3 produz energia é que se você tem uma célula, essa célula tem uma mitocôndria, que é uma parte da célula que produz energia, mas isso depende de quanto oxigênio pode entrar na célula. O que controla o hormônio T3 é a quantidade de oxigênio que entra na célula. Por isso, quando uma pessoa tem hipotireoidismo, ter pouca produção do hormônio T3. Quando tem pouca produção do hormônio T3, agora vai ter baixo oxigênio. Como agora tem baixo oxigênio, tem baixa criação de energia, e como tem baixa criação de energia, agora o corpo vai ter depressão, queda de cabelo, cansaço, infecções. Mãos e pés frios, obesidade, metabolismo lento e insônia. Ou seja, todo o problema do hipotireoidismo vem da falta de oxigênio, mas quando a tireoide está afetada, ela começa a produzir pouca hormona T3, que é a hormona que controla o ritmo de entrada de oxigênio nas células. Quando a pessoa se torna hipotireoide, o que significa que o corpo está produzindo pouca T3. Agora vai ter pouco oxigênio. Se você tem pouco oxigênio, tem pouca energia. Se você tem pouca energia, descontrola sistemas e causa depressão, queda de cabelo, cansaço, infecções, mãos e pés frios, colesterol alto, obesidade, metabolismo lento, insônia e outras situações. Agora, já sabendo que tudo isso é causado pela falta de oxigênio que controla o hormônio T3, vamos ver agora o que pode ser feito para que uma pessoa reverta o problema do hipotireoidismo e comece a ter uma função da tireoide muito mais normal. O que descobrimos na prática com milhares e milhares de pessoas, porque eu tenho o sistema Natural Slim, que são as clínicas que temos em Porto Rico, nos Estados Unidos, no México, na Costa Rica, no Panamá, na Colômbia, na Holanda, prestamos serviço na Espanha, onde temos consultores que atendem por telefone, mas prestamos serviço. O que acontece? Em todos esses lugares onde atendemos milhares de pessoas semanalmente, o que descobrimos é que uma das coisas que mais prejudica a tireoide e causa mais hipotireoidismo é quando a pessoa tem uma dieta muito alta em alimentos do tipo I. Os alimentos tipo I são os alimentos que engordam, são os alimentos que engordam e são do tipo I porque são inimigos do controle da diabetes. Esses alimentos que estão nesta lista, alimentos do tipo E, o que é que as pessoas mais comem? Pão, massa, farinha, arroz, banana, batata, tubérculos, cereais, açúcar, doces, chocolates, leite, sucos de fruta, refrigerantes açucarados, todo esse tipo de alimentos, quando se aumenta o consumo deles, há um problema, porque nada é de graça na vida. Quando aumenta o consumo dos alimentos do tipo E, automaticamente, o pâncreas que está aqui, deste lado, abaixo do seio esquerdo, produz muita insulina. Quando produz muita insulina, porque a glicose sobe muito, automaticamente a insulina começa a colidir com a tireoide. Quando começa a colidir com a tireoide, interfere com o hormônio da tireoide e agora o corpo começa a ficar muito mais hipotireoide, com menos oxigênio, com menos energia e surgem todas essas manifestações, porque eu sei. Por quê? Milhares e milhares de pessoas que conseguimos ajudar a ajustar sua dieta. Emagrecer? Quem leu o livro O Poder do Metabolismo, ou quem leu inclusive o livro sobre diabetes, que também fala sobre formas de controlar a diabetes reduzindo os carboidratos refinados, automaticamente essas pessoas se livraram da depressão, a queda de cabelo parou, o cansaço desapareceu, as infecções sumiram, as mãos e os pés já não estavam frios, não tinham mais colesterol alto, não tinham obesidade, não tinham metabolismo lento e não tinham mais insônia. Ou seja, basicamente todas essas situações se resolvem se você regular seu estilo de vida.
O que você come se aplica ao que ensinamos aqui no Metabolismo TV, no livro O Poder do Metabolismo, no livro Diabetes Sem Problemas. É impossível que você não melhore. E digo isso porque a verdade sempre triunfa.